Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo ao estudo bíblico nesta noite. E eu oro que teremos um tempo maravilhoso juntos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Obrigado pelo seu povo. Obrigado pelos pais, mães, filhos, rapazes, raparigas. Obrigado por cada um, Senhor. Obrigado pelo interesse que nos dás de estudarmos consigo, ouvirmos a sua palavra e ouvirmos a declaração que fizeste concernante aos eventos dos últimos tempos. Pedimos, Senhor, que nesta noite abra-nos os olhos do entendimento, dê-nos o coração de receber, coração e a mente de estarmos preparados para fazer a sua vontade, para estarmos prontos para a vinda do Senhor em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Assim que temos estudado de Marcos capítulo 13 e a resposta do Senhor Jesus, que eventualmente revela-nos os eventos dos últimos tempos. Esta resposta chegou como resultado da resposta que os discípulos fizeram. Atualmente o Senhor Jesus Cristo falava para eles sobre a sua morte, falou para eles acerca da sua ressurreição e falou recentemente para eles sobre a destruição do templo. E disse que não haverá pedra sobre pedra que irá permanecer, tudo vai ter um colapso, tudo vai cair. E falou também acerca da sua vinda, que viria de novo, e falou sobre o fim do mundo. Isto veio como uma surpresa para eles. Agora, eles vieram, fizeram uma pergunta privada, intimamente, quando estavam sozinhos com os seus discípulos. Saduceus não estavam lá, fariseus não estavam lá. Estes eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, querendo saber. Dizer, diga-nos, quando é que acontecerão essas coisas? Quando será o fim do mundo e os sinais? Isto é que estamos olhando em várias partes na resposta que ele deu para eles. Hoje estamos olhando para Marcos 13, 14 até 23. Hoje o Senhor menciona ele mesmo a grande tribulação. Estamos a ver as profecias infalíveis de Cristo da grande tribulação. É uma profecia, é algo que não aconteceu, é algo que irá acontecer, e porque vai acontecer, é por isso que é profecia. E é infalível. Por quê? Porque não pode mudar. Porque é algo que nada pode mudar, nenhum homem, nenhum poder, nenhuma maldade, nenhum Satanás, mesmo é o tempo que vai acontecer, por isso que é chamado, o tópico é infalíveis profecias, porque vem de Cristo. Cristo é a personificação da verdade, isso não é verdade, disse a verdade. Vamos ver essas passagens, estamos estudando a partir do versículo 14 até 23, no princípio. Vou selecionar alguns versículos para eu ler. O versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. O Senhor Jesus Cristo trouxe a profecia do passado, que Daniel falou sobre isto. Diz que Daniel, o profeta, falou sobre a abominação do assolamento. Diz que sabíamos pessoas que viveram no mundo naquele tempo, quando que foi predito estar onde não deve estar. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Significa, os discípulos leiam sobre isto. Quem lê o que estamos aprendendo agora, que ele tome nota de que este tempo está próximo. Estou lendo agora 19. Porque Jesus continuou dizendo, porque naqueles dias haverá uma aflição, dias da aflição, dias da grande tribulação, dias que hão de vir. Porque naqueles dias haverá
uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Falou da aflição, falou do sofrimento, falou da grande tribulação que viria, e há algo peculiar desta grande tribulação. É algo que nunca aconteceu, nem desde o princípio da criação. E continua dizendo, e nem jamais haverá. Quer dizer que será o ponto mais alto do sofrimento, será o ponto mais alto das aflições, das tristezas. É disso que nós estamos falando. As infalíveis profecias de Cristo da grande tribulação. Hoje vamos dividir a mensagem em três partes. É a abominação da desolação após a transladação gloriosa. Entenda, haverá uma transladação gloriosa. Significa o que é transladação? O Senhor vai nos apanhar, o Senhor vai nos encontrar neste tempo. E a palavra técnica chama-se arrebatamento, mas o arrebatamento significa transladação gloriosa. Lembra que há de acontecer depois. A abominação que há de acontecer depois da grande transladação. Ponto número 2, a aflição antes do arrebatamento depois do arrebatamento tomar lugar, depois da gloriosa transladação tomar lugar, depois dos santos terem partido, depois da noiva de Cristo ser removida do mundo. Esta é a gloriosa transladação, depois dos embaixadores de Cristo terem sido tomados deste mundo. Esta é a gloriosa transladação. Haverá uma grande tribulação. Esta grande tribulação será um tempo da aflição, acima das escrituras, acima de qualquer coisa que tenha sido acontecido e nem o que há de acontecer. A aflição acima das escrituras diante da grande tribulação. Ponto número 3, as atividades dos enganadores. Durante a grande tribulação haverá um rei, uma personalidade maligna, é chamado do anticristo. E haverão enganadores, haverão sedutores, haverão pessoas que vão profetizar, operando isto, operando aquilo, com o poder do diabo. E este diabo, este Satanás, este anticristo, é chamado como o grande, e as atividades dessas pessoas que vão trabalhar para ele. O ponto número 3, as atividades dos enganadores, do grande. Vamos para o ponto número 1, grande tirano. A abominação após a grande transladação. A abominação da desolação depois da grande transladação. Agora temos que pensar muito bem, de forma lógica, de forma sistemática e escritural. Estamos falando da ascensão. A ascensão é quando algo sobe. Algo sobe. Quando Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, então foi levado e ele subiu. Chamamos isso de ascensão de Cristo. Esta ascensão vai acontecer para toda a igreja, para a igreja dos santos de Deus. Chama-se o arrebatamento. O que é arrebatamento? É o apanhamento, o encontro, a ascensão dos santos, que vai acontecer antes da devastação. Ponto número 2, vamos ver nesta secção, a abominação da desolação. Vamos ver em 3, o conselho de ter cuidado desta condenação. Por que estamos aqui? Por que estamos estudando a Bíblia? Por que temos que saber sobre as coisas que Cristo disse? Para que possamos escapar, para que você não faça parte das pessoas que vão sofrer na grande tribulação, quando esta grande tribulação tomar lugar. Por isso, quando falamos do arrebatamento, você quer falar do arrebatamento, quando falamos da abominação, você só quer ser iluminado para que quando esta dissolução, condenação vier para este mundo, você escape. Louvado seja o Senhor, você vai escapar, salvo, vai escapar, santificando, vai escapar, estando firmes na mente de Deus, você escapará em nome de Jesus. Ou a admoestação de nos
abstermos da condenação. Ponto número, vamos para a ascensão. Assim que vemos Lucas 21, aqui está Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, e Jesus também diz para nós, em Lucas capítulo 21, 34, diz que cuidai de vós para que os vossos corações não se carreguem com as glutonarias. Assim que ouvirem dos eventos que hão de acontecer, das coisas que hão de acontecer, não somente abaixo os seus ombros, dizendo que se acontecer, acontecer, se acontecer, aconteceu, se aflição, o que vai acontecer, possa acontecer. Diz que não tenha uma atitude de despreocupar. Tens que olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, venha sobre vós de improviso aquele dia. Há pessoas que vão levar a vida e não vão entender que o arrebatamento vai acontecer. Eles não esperam de nada, não estão orando especificamente, eles não estão se preparando especificamente, eles não estão esperando firmes na convicção de que estão esperando a vinda do Senhor. E o Senhor diz para nós, não sejais assim, não sejais descuidados, cuidai de vós. Lucas 21, versículo 35 agora. Agora virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Não é uma coisa localizada que vai acontecer, é uma desolação que vai acontecer, devastação que vai acontecer, não é algo localizado, há de acontecer de repente sobre todos que habitam na face de toda a terra. 36, vigiai, pois, porque muitas pessoas não estarão preparadas. Muitas pessoas não estarão prontas. Diz que vós, meus filhos, vós, meus servos, vigiai e orai sempre para que sejais capazes de escapar, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O arrebatamento vai acontecer antes da devastação, antes da abominação, antes do reino do anticristo. Isto é interessante. Vamos ver Lucas 17, versículo 9. Lucas 17, 29. O Senhor diz como é que isso vai acontecer. Como no tempo de Lote, mas no dia em que Lote saiu de Sodoma, no dia em que Lote saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Por isso que entenda, o Lote saiu de Sodoma antes do fogo da ira de Deus descer sobre Sodoma. A igreja vai deixar este lugar, vai deixar a terra, será trasladado, será levada antes do anticristo vir reinar no mundo. O Senhor não vai permitir que o anticristo reine sobre a sua noiva. O Senhor não vai permitir a devastação enquanto seus embaixadores estão cá, enquanto a igreja está aqui. Mas no dia em que Lote saiu de Sodoma, e depois choveu do céu fogo, enxofre e consumiu a todos. Versículo 30. Veja o que o Senhor diz. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Está muito claro que o arrebatamento tomará lugar depois da devastação. Antes da devastação. 1 Coríntios 15 diz que este que eu vos mostro um mistério. Não todos dormiremos, mas seremos transformados. Nem todos morreremos, não todos seremos enterrados, descansaremos na grave, mas seremos transformados. 52. No momento, no abrir dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esse é o tempo do arrebatamento. Haverá ressurreição e nós seremos transformados.
lemos isto antes, somente para refrescarmos a nossa memória. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também é por isso que estás salvo. Você crê que Jesus morreu por ti, que ressuscitou de novo para a sua salvação, sua justificação. E porque tu crês nisto, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ele está vindo e diz: o Senhor Deus Todo-Poderoso trará com ele as pessoas que dormem no pó. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, crentes, salvos, santificados, prontos para a vinda do Senhor, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, vivos em Cristo, vivos na justiça, vivos como pregadores em Cristo, e esperamos a vinda do Senhor, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, isto é profético, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. A translação gloriosa. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Nós seremos arrebatados juntamente. Nós iremos ascender para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Veja 18 agora. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Se a abominação vai nos encontrar aqui na terra, não existe consolo nisto. Se nós iremos passar pelo mesmo sofrimento que as pessoas do mundo, que os descrentes, com aqueles que servem Satanás, se nós teremos que passar a mesma coisa com ele, não há consolação. Mas porque nós esperamos a vinda do Senhor, esperamos o arrebatamento. Quando o arrebatamento tomar lugar e nós temos partido, é quando a devastação, a destruição é que há de vir neste mundo. Por isso nós temos a consolação. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos voltar agora. Marcos 13, 14. O Senhor Jesus fala da abominação da desolação, que foi predito por Daniel, que foi, diz, depois de ter partido, haverá abominação da desolação. Desolação é devastação. Devastação é o que? É destruição. É como tomar algo bom e dividir isto em pedaços, destruindo tudo, até que não haja nada bom, que o mundo viverá para isto. Marcos 13, 14. Ora, quando verde a abominação da assolamento, a linguagem de Jesus, a abominação da desolação, foi predito pelo profeta Daniel. Profeta, o que é um profeta? Profeta é aquele que Deus o revela as coisas que irão acontecer e ele declara, porque é a palavra que vem de Deus, não podemos perdê-la e não tem que ser perdida, irá acontecer. Predita pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar. A abominação vai estar onde não deve estar. O que isso significa? Diz, quando você coleciona coisas sujas e você leva para a lixeira, isto algo sujo, para um lugar dedicado para coisas sujas. Mas quando você toma alguma coisa que é suja, algo contaminado, e a contaminação que veio, seja de animal, seja do homem, e você tomar para estar no palácio, no trono do reino da cidade, isso é uma abominação. Estar onde não deve estar.
o que Daniel falou sobre isto, esta abominação da desolação que foi predito estar onde não deve estar. Quer dizer, a devastação, coisa abominável, o que Deus é, e isto permanecer no templo de Deus, que não deveria estar. Quando isto permanecer no trono do reino, onde não tem que estar, então, diz que então, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Esta é a palavra que o Daniel falou sobre. Rapidamente, vamos ver Daniel 9, 27. Vamos ver o que Daniel mencionou e o que Jesus estava a referir-se. Daniel 9, 27. Por favor, abra sua Bíblia e sublinha para que mais tarde, quando leres, e também quando quiseres ensinar as pessoas, saberás onde está a passagem na sua Bíblia. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, significa, é a unidade de 7. São 7 anos. E na metade da semana, e na metade de 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, entenda? Ele vai dizer que não há mais Deus que vocês estão adorando, não há mais um Deus que vocês estão sacrificando, por isso que parem, cessam. Ele vai parar com o sacrifício dos judeus. Escute isto agora. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Ele vai começar a mandar coisas malignas no altar de Deus. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está indeterminado será derramado sobre o assolador. Se veres, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, já te expliquei que esta abominação da desolação é quando algo sujo, algo não aceitável, de uma personalidade maligna, vem e se assenta no altar de Deus e quer substituir Deus. Isto é a abominação da desolação. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Entenda, quando as pessoas estão se apostatando da verdade, não se preocupam pela verdade, podem ser igreja, mas não há verdade, ou uma assembleia, mas não há verdade. Eles só se contam histórias, eles não entram na Bíblia, na palavra de Deus, apenas ouvem qualquer coisa que o homem, o pregador, ou o sião quer dizer. Eles se desviam da verdade. Pessoas que nunca ouviram a verdade por muitos anos, mesmo que você lhes mostre o erro, não há nada que possam fazer porque não conhecem a diferença. Este tempo sabem que já está a acontecer no mundo, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado. Fala do anticristo, fala do tirano, fala-nos da encarnação de Satanás, fala-nos daquele que vai ser controlado por Satanás. É o homem do pecado, o homem de Satanás, o homem de mal. Este homem é revelado, que é o filho da perdição. O que ele fará? Isto é abominação 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto é abominação. Quando você toma sujo, há uma personalidade suja e se senta no lugar de Deus e faz com que todas as pessoas lhe adorem e não vão, ele vai compelir a eles. Isso é abominação. Apocalipse 13, versículo 6.
6. E disse, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Viste isto? É alguém que vem à igreja do Deus vivo, vem para a cidade do Deus vivo, vem para o altar do Deus vivo, abre a sua boca contra o Deus dos céus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Isto é a abominação da dissolução. Minha oração por ti, você não estará no mundo num tempo como este, em nome de Jesus. Quero ouvir o seu amém. Você não estará aqui naquele tempo em nome de Jesus. Se você não estará aqui, qual é a domesticação que o Senhor está nos dizendo? O que o Senhor está nos mostrando para escaparmos à abominação, ao engano e esta condenação? Marcos 13, versículo 15. A domesticação ou o concílio para escaparmos à condenação. Nos diz, capítulo 13, versículo 15. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. Falou atualmente para as pessoas naquele tempo que estarão aqui, eu oro que você não estará. Mas assim que aplicamos isto para nós, diz para nós, assim que Deus te trouxe para o topo da luz, para a montanha do Evangelho, montanha da rendição, montanha do Evangelho, montanha da salvação, da santificação e o poder, a força do Senhor, assim que vires o mundo indo para baixo, assim que vires toda justiça sendo destronada, você está no topo, não caia. Você não se apostate, não volte para trás, não volta ao seu lado, não olha para o seu lado. Versículo 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar o seu vestido. Diz para as pessoas que viverão naquele tempo, que se ouvirem que algo aconteceu na cidade, a abominação da desolação em Jerusalém, e o anticristo está ocupando a cidade onde Deus deveria ocupar, está blasfemando o nome do Senhor, que estiverem no campo, que eles não voltem para o lugar onde estavam, porque a aflição vai começar de forma devastativa, de forma destrutiva. O que diz para si e para mim? Quando o campo do evangelismo, quando o campo de trabalhar para Deus, está acontecendo, é o tempo de voltar para trás e voltar para a discoteca, voltar para as bebedeiras, porque nós sabemos agora que o tempo está próximo, não vamos permitir nada nos desengajar. Versículo 17. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque é crime ter um filho, é crime engravidar? Não, nem um pouquinho. Fala desse tempo, quando o anticristo vai tomar lugar, quando for mencionado, quando não for capaz de comprar isto, fazer isto, a não ser que tomes a marca do anticristo. Ainda que possas perseverar pela fome por si mesmo, sentir fome, você aguentar, eu vou suportar. O que dizer do bebê? O bebê que chora todo o tempo, precisa de algo para comer. E esta criança, para ter o que comer, você tem que ter a marca da besta. Uma vez tomando, tudo já está acabado. Isto significa a destruição vai chegar. Por isso diz que tens que estar pronto agora para que não possa estar no mundo nesse tempo. Meu irmão, minha irmã, se há algo que tem que ocupar a nossa atenção, é estarmos prontos neste tempo. Versículo 18. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, quando estiver frio na terra de Israel. Um frio terrível, que não ser capaz de sair, mesmo que haja devastação, abominação, condenação acontecendo, e quereres escapar, não sereis capaz de escapar. Estou orando por si, naquele tempo você não estará aqui.
você vai se aprontar em nome de Jesus. Mateus 24, 22, 42, 24, 42. Vigiai, pois, vigia pela sua vida, vigia as experiências cristãs que tens, vigia os títulos, vigia as suas qualificações, espirituais qualificações que te levarão para o céu. Não seja descuidado e começar já a olhar para outras coisas. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 44. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estejais prontos. Você estará pronto em nome de Jesus. Ponto número 12 agora. Fala da aflição acima das escrituras durante a grande tribulação. Agora a igreja já não estão. Os crentes já saíram. Agora a grande tribulação irá acontecer. Tens que entender. A profecia da grande tribulação é profética. Está lá. E é imutável. E é inalterável. A profecia da grande tribulação. 2. Vamos ver a peculiaridade da grande tribulação. Será um tempo peculiar, um tempo sério, um tempo que nunca aconteceu, um tipo de sofrimento igual. É a peculiaridade da grande tribulação. 3 é o período, quanto tempo vai durar. A peculiaridade e o período da grande tribulação. Marcos capítulo 13, versículo 19. Marcos 13, 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Visto que o Senhor Jesus, Ele mesmo diz que será um tempo de aflição. Aqueles dias, aquele período, será um tempo de aflição. E Ele qualifica as coisas assim. Diz que como nunca houve, nem jamais, desde o princípio da criação, em que Deus criou até este tempo, nem jamais haverá. Esta palavra, tribulação, não é alguma coisa que saiu, não é algo que nós dizemos, vamos olhar para isto, que haverá tribulação. Mateus capítulo 24. Vamos ver como o Senhor Ele chama. Mateus 24, 21. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá grande aflição. Grande tribulação é o mesmo que dizer grande aflição. São palavras de Jesus. Porque haverá então, depois da igreja ser arrebatada, ser tomada, então grande tribulação. Haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. Tampouco haverá jamais. Entenda, se entenderes estas palavras, é como se colocares algo numa grave, num pico e colocares aquela coisa cada vez mais embaixo, não há algo com uma altura igual àquela. Diz que a grande tribulação vai acontecer. Se for ver a Primeira Guerra, houve um sofrimento. Se já ouviste a Segunda Guerra Mundial, há pessoas que morreram e haviam milhões que morreram. Se você ouvir sobre o colapso de Jerusalém, do templo, nos anos 70, muita gente morreu, os sofrimentos foi tão grande. É como as pessoas já não tinham mais desejo de viver, diziam, por que estou a viver? Se você for a ver esses acidentes, se você ver pessoas doentes e a dor é terrível, dizer que, será que a pessoa pode sofrer assim? Já basta de sofrimento. E o Senhor continua dizendo para nós que o tempo da grande tribulação será um tempo de sofrimento, será um tempo de aflição, será um tempo de dor, será um tempo tão terrível
que nunca houve desde o princípio do mundo até aquele tempo, e não mais haverá. Esta é a profecia da grande tribulação. Daniel capítulo 12, 1. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Jesus falou grande tribulação, e Daniel falou de forma profética que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Fala dos filhos de Israel, a proporção deles, o remanescente deles, dos filhos de Israel. Livrar-se-á do teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Fala do tempo da grande tribulação. Qual é a peculiaridade? Eu já li para vós, deixa eu ler de novo. Marcos 13, 19. Marcos 13, 19. A peculiaridade desta grande tribulação. Você não tem que estar aqui. Você não deve estar aqui. Deixa-te mostrar a peculiaridade. Porque naqueles dias haverá uma grande aflição. O que é aflição? É sofrimento. O que é aflição? É dor. O que é aflição? É algo que não podemos contar. Uma dor incontável. Porque naqueles dias haverá uma grande aflição. Tal nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Esta é a peculiaridade. Em Joel capítulo 2, versículo 2. Joel 2, versículo 2. Joel, o profeta, diz a mesma coisa. Diz que haverá algo tão peculiar, algo que nunca aconteceu. Já ouvimos coisas que aconteceram no mundo, coisas terríveis no mundo, grandes tristezas que aconteceram no mundo, mas esta tristeza será tão peculiar que nunca houve antes, nunca mais haverá. Joel 2, versículo 2. Dia de trevas, de dia de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. A peculiaridade da grande tribulação é que este é um sofrimento peculiar. Este é um sofrimento particular. Este é um sofrimento especial que nunca houve, e nunca haverá. E você não fará parte neste tempo em nome de Jesus. Mas saiba, isto vai acontecer por todo mundo. Vai cobrir toda a face do mundo. Sofonias 1, versículo 15. Diz que aqueles dias é dia da ira. É dia da ira. É dia é dia de desolação. É dia de trevas. É dia de trevas. Quando nós ajuntamos tudo, de estresse, desolação, trevas, glamour e trevas, nós sabemos que será um tempo terrível. Esta é a peculiaridade. Sofonias 1, 18. Nem o seu ouro, a sua prata, será capaz de lhes libertar no dia da ira. Mas toda a terra será devorada pelo fogo da sua ira. De todos aqueles que habitam na terra. Assim é mencionado neste versículo que é tempo da ira de Deus. É tempo da grande tribulação. O tempo é tempo da ira. Vamos ver o Apocalipse capítulo 6, 12. Apocalipse 6, 12.
E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor da terra. Lembra a descrição de Sofonias, que até o sol se tornou negro, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. 14. E o céu retirou-se como um livro, é como que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam, 16, e diziam aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, a devastação será tão grande, que dirão: caí sobre nós. Pessoas que estão a trabalhar numa mina, e algo acontece na superfície tão terrível, que vão desejar que uma mina caia eles inteira. Será tão terrível que os reis da terra, os grandes, os homens ricos, os tribunos poderosos, os livres, servos, todos grandes, pequenos, e educados e não educados, eles vão desejar ir para as montanhas e para os rochedos. Vão dizer: montanhas, caiam sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Olha para isto. 17. Porque vindo o grande dia da ira, verá o dia da ira de Deus, ira do Cordeiro. 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. O dia da grande tribulação é o dia da ira, é o período da ira. Porque vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Deixa mencionar alguma coisa. Um lado, a ira de Deus sobre a terra. Um outro lado, até o próprio Satanás vem com a sua ira devastativa. É Apocalipse 12, 12. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Pelo que alegrai-vos os céus. O que isso significa? Anjos de Deus no céu, alegrai-vos. Criaturas de Deus que estão no céu, alegrai-vos, e vós que habitais. Quem são esses? Pessoas que já foram arrebatadas, as pessoas que já foram tiradas do mundo, estão no céu, e a voz diz: alegrai-vos, porque vocês não estão na terra, no tempo da ira de Deus. Alegrai-vos, porque vocês foram arrebatados, porque vocês foram tomados para o céu. Ai dos que habitam na terra e no mar, não somente os judeus, não somente, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu e vós e tem grande ira. Desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A ira de Deus no mundo, na grande tribulação, e a ira do cordeiro, e a ira do diabo. Quando toda essa ira, zanga se ajuntam, eu oro que você não estará aqui num tempo como este. Estamos falando da profecia da grande tribulação. Estamos falando da peculiaridade da grande tribulação. O que dizer sobre o período? Quanto tempo? Eu já vos disse. Quando nós lemos lá em Daniel 9, 27, quando ele diz uma semana, quer dizer 7, no meio da semana o anticristo vai quebrar o concerto. 3 anos e meio do princípio do sofrimento, e 3 anos e meio vai ser os anos da real grande tribulação. Marcos 13, período da grande tribulação. A não ser que o Senhor
tivesse abreviado aqueles dias, a não ser que o Senhor tivesse moderado aqueles dias, nenhuma carne poderia ser salva. Entenda? Diz que a aflição será tão grande. Se continuar por um tempo ilimitado, não haveria nenhuma carne salva. Nem todo na terra experimentarão esse sofrimento, fome. Se esses períodos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, os escolhidos, os filhos de Israel, que o Senhor diz que eu ainda não terminei convosco, o remanescente dos filhos de Israel devem ser salvos. Por causa desses escolhidos, ele abreviou aqueles dias. Ele abreviou aqueles dias. O que dizer? O que quer dizer? Para quanto tempo? Para qual é o período? Sabe, ele refere a Daniel, porque Daniel falou do período da grande tribulação. Vamos voltar para Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 25. Estamos vendo o versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quererá mudar os mandamentos de Deus, quererá mudar a Bíblia, quererá mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues, olha para isto, na sua mão, por um tempo, quer dizer, é um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. O real período da grande tribulação, lembra-se que a igreja foi tomada. O arrebatamento já aconteceu. É o princípio do sofrimento. A última parte dos 7 anos, que é 3 anos e meio. Tempos de metade de um tempo. São 3 anos e meio. Apocalipse 11. Apocalipse 11. 11, 2. 11, 2, Apocalipse. E deixa o outro que está do fronte do templo e não ameaça, porque foi dado às nações 42 meses. 42 meses. 12, 12, 12. 40. Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Quer dizer, os mesmos 3 anos e meio. Se você multiplicar por 36, o tempo, naquele tempo das profecias, são 306. Se você multiplicar, quer dizer, é 7 vezes 2. Você terá as mesmas coisas. Vezes 2 meses, terás 3 anos e meio. Versículo 13, Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar. Olha para isso, deu-lhe poder para continuar por 42 meses. 42 meses, mesma coisa. Fala do período da grande tribulação. A não ser que o Senhor tivesse abreviado aqueles dias para 3 anos e meio, 42 meses, nenhuma carne seria abreviada. A não ser que o Senhor tivesse abreviado, nenhuma carne poderia ser salva. 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Lembra, dos que estão a habitar no céu, são os santos de Deus, foram tomados, você estará lá, eu estarei lá. O arrebatamento antes da grande tribulação, para que quando a grande tribulação acontecer no mundo, você não estará aqui, eu não estarei aqui, em nome de Jesus. Agora vamos para o ponto número 3. Ponto número 3. A atividade dos enganadores do grande tirano. Marcos capítulo 13.
21. Haverão algumas atividades das pessoas religiosas. Serão superficiais, irão à volta. Eles darão o seu tipo de profecias. Vão mostrar também alguns sinais. Jesus já nos advertiu antes do tempo. 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ou ali, não acreditais. Se alguém vier para ti, eis aqui o Cristo, você não vai crer. 22. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Olha para isto, farão sinais e prodígios para enganarem, para seduzirem, para engajar as pessoas, se for possível, até os escolhidos. Se for até possível, até os escolhidos. 23. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho predito. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho predito. Esses profetas que profermam sinais e maravilhas serão ativos neste tempo. Será como se a religião nunca se espalhou assim como antes. Pode ser na vila, pode ser na cidade, pode ser nos escritórios, em todo lugar. Irão em volta fazendo isto e aquilo, terão a chave nas suas mãos para enganar as pessoas. Haverá engano por causa desses sinais e maravilhas de mentira. As atividades dos enganadores, do grande tirano. Farão isto para o anticristo. Estarão fazendo isto para o opressor que irá vir oprimir a todos na terra neste tempo. Assim que olhamos esses versículos, pensemos em três coisas. A desonestidade dos sedutores. Esses são os que hão de vir nos últimos dias. Mas eles já começaram as suas atividades agora. A coisa central sobre eles é a desonestidade. Marcos 13, 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. 22, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Farão sinais e prodígios. As pessoas se admirarão. Eu tenho ido à igreja, tenho ido à sinagoga, ao santuário. Eu nunca vi maravilhas, sinais como estes. Eles abrirão a boca, não serão capazes de fechar, porque farão sinais e prodígios. Mas olha para isto. Jesus diz que é para enganarem, é para seduzirem, é para te caçarem, para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, mas interiormente eles são lobos devoradores. A profecia concernente ao tempo da grande tribulação. Neste tempo, nos últimos dias, e tudo que irão fazer é enganar, é seduzir, mas será uma desonestidade. Mas veja o versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se as uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E nos diz como é que saberemos, como é que reconheceremos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora vai fazer a aplicação. Não somente ele está falando de árvores na floresta,
fala no versículo 21. Agora, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. 23. E então lhes direi abertamente, esses enganadores, então lhes direi abertamente, esses sedutores, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este é no fim, que essas coisas serão pronunciadas. 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, os apóstolos falaram expressamente, Jesus Cristo, as Escrituras falaram expressamente. Neste tempo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, fala expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, espíritos que enganam, espíritos sedutores. Diz que darão ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu oro que você estará pronto para a vinda do Senhor, estará pronto para o arrebatamento em nome de Jesus. Vamos voltar para Marcos 13, versículo 22 e 23. Marcos 13, versículo 22 e 23. O engano por sinais e maravilhas de mentira. Há pessoas que pensam que sinais e sinais é algo supernatural, porque nenhum ser humano pode fazer. Isto vem de Deus, não te enganes. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas. Essas palavras vêm de Cristo Ele mesmo. Diz que Ele é o real, Ele é o caminho e a verdade. E haverá falsos profetas, falsos cristos que virão, e eles mostrarão sinais e maravilhas para enganar, se for possível, até os eleitos. Lembra-se, quando o Senhor disse a Faraó, deixa o meu povo partir, disse qual é o sinal que mostraste. Lançou aquela vara e se tornou uma serpente. Faraó também disse, espera, chamou os seus enganadores, chamou os falsos profetas, chamou os mágicos, disse, façam meio, dupliquem o que ele fez. E eles também lançaram suas varas e se tornaram serpentes. Há pessoas que poderão fazer sinais e dizer que são similares aos sinais de Cristo. São similares ao povo de Deus. Um outro sinal Moisés fez. Todas as águas se tornaram sangue. Os mágicos disseram também, nós podemos duplicar. Eles também transformaram a água em sangue. Isso nos diz o engano dos sinais e maravilhas de mentira. Nos diz em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Viste isto? Com todo poder, sinais e prodígios de mentira. 10. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade
para se salvarem. Há pessoas que deixam a salvação lá atrás. Não tem amor pela salvação. Tem amor por coisas sensacionais. Algo que vai lhes fazer ficarem admirados, dizer, olha para isto, para aquilo. Que há pessoas assim, há pessoas que são enganadas assim pela injustiça e vão perecer, porque não receberam o amor da verdade para que se salvem. 11. Diz versículo 11. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eles não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E eu oro que não será já assim, em nome de Jesus. Se veja o versículo 9, nesta passagem de 2 Tessalonicenses 2:9, diz a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. É mencionado Satanás aqui. Qual é o fim de Satanás? Qual é o fim das pessoas que estão seguindo Satanás? Que correm atrás de sinais e maravilhas. Toda a duplicidade do diabo. Isso nos traz a terceira secção. A condenação de Satanás e aqueles que gostam de sinais. Quando alguém vai a uma floresta, ele perde o seu caminho. Ele se perde na floresta. Não encontra o caminho para voltar. Pessoas que se desviam, que se perdem com isto e aquilo, eventualmente vão se perder. Se você vaguear assim, se você saber que a verdade é pregada, a verdade é exposta, a verdade da palavra é mostrada, do princípio até o fim, de página para página, nos é revelado. Por que você não permanece? Você anda a vaguear. Se não fores cuidadoso, aquele que anda a vaguear vai se perder e será difícil se restaurar. Qual é o destino desse tipo de pessoa? A condenação de Satanás e a perca dos vagueadores. Já lemos, é 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Agora, em Mateus, capítulo 25, estou lendo a partir de 41, Mateus 25, 41, diz, estas são palavras de Jesus. E dirá para os que estiverem, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles que se vagueiam no erro, vagueiam na falsa doutrina, vagueiam nos falsos profetas, vagueiam nos enganadores, vagueiam na classe dos sedutores, aqueles que andam vagueando. E o Senhor diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Somos ditos em Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Então, são anjos que não permaneceram no lugar onde Deus lhes colocou. Então, eles vaguearam. Então, eles se perderam nas mãos de Satanás. E o anjo que não guardaram o seu estágio, perderam a sua habitação. Esses são vagueantes. Eu oro que você não será um vagueador, não vais perder a sua habitação e à noite chegar e você se foi muito longe, que não pode mais encontrar o caminho para voltar para o santuário da congregação dos crentes, porque perdeste a sua habitação. Foi reservado uma vergonha eterna ao julgamento do grande dia. Versículo 12.
no livro de Judas, estes são manchas em vossas festas de amor, baquenteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Se nós olharmos para o Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta, Satanás e o diabo, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Versículo 15. Versículo 15 é o último versículo deste capítulo. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Compara esses 2 versículos. Versículo 10, o diabo que os enganava, a besta, o falso profeta, foram lançados no lago do fogo, atormentados para sempre. No versículo 15, final do versículo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo, onde o diabo está, a besta e o falso profeta. Então, são vagueantes, são Satanás, estarão com Satanás para sempre. Você não irá com Satanás, você não estará com Satanás, você não irá com Satanás, você não se perderá com Satanás, em nome de Jesus. Em conclusão, meu irmão, minha irmã, o que temos que fazer? Lucas 21, 34. Lucas 21, versículo 34. Olhai por vós durante este tempo, enquanto não somos capazes de nos ajuntar. O pastor distrital não pode ver, não pode encontrar. Se você está lá na segunda, se estás lá na quinta-feira, ou se estás lá no domingo, e neste tempo, ou talvez o pastor de grupo não é capaz de alcançar a todos, ele nos liga, pode não ser capaz de ligar para nós, talvez quando nossos pastores, supervisores, missionários, não podemos lhes ver cara a cara. Meu irmão, minha irmã, minha filha, meu filho, olhai por vós neste tempo especial, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Quando falamos de glutonaria, não quer dizer que você está de embriaguez, não quer dizer que você está a beber álcool, está bebendo vinho ou aquilo. Há atividades que tornam pessoas embriagadas. Meu irmão, minha irmã, há pessoas que fazem pessoas se esquecerem, os estudantes, o tempo que temos que ter estudos online, para que nós possamos nos conectar com isto regularmente, em vez disto, estás a olhar outras coisas na internet, olhar aquilo, naquilo, e você começa a ficar embriagado com essas coisas e abandona os seus estudos. Neste tempo, cuidai de vós, para que em nenhum momento não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, de toda a terra. 36. Meu irmão, minha irmã, meu filho aí, vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos. Deus te encontrará digno. Você vai escapar e você não vai sofrer a devastação da grande tribulação, em nome de Jesus. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estamos à espera de Cristo, o nosso Salvador. Estamos à espera do nosso Redentor,
a trombeta vai soar, os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para nos encontrarmos com Ele no céu. Então você, eu, nós estaremos com o Senhor para sempre e sempre. Consolai-vos uns ao outro, encorajemos-nos uns aos outros com tudo isto que estamos a aprender. Motivemos-nos uns aos outros para nos amarmos a Deus todo o coração, toda a alma, para que estejamos prontos neste último dia em nome de Jesus. Você estará pronto? Amém? Eu estarei pronto? Amém? Eu te virei mais uma vez aos pés do Senhor Jesus. Vamos levantar, falar com o Senhor em oração, agradecer a Deus com tudo aquilo que Ele tem falado para nós hoje. Dizendo a Deus aquilo que as pessoas não sabem que há de haver uma grande tribulação. Mas Deus já nos revelou esta infalível profecia para ti e para mim. Vamos fazer o bom uso do que Deus já nos mostrou. Ele nos ama até ao ponto de nos mostrar, de nos ensinar os eventos. Lembra-se, a abominação da desolação vai chegar. Mas você não estará aqui neste mundo em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Tenha certeza que a salvação está aí para que você tome parte da transladação gloriosa. O arrebatamento, você não perderá o arrebatamento em nome de Jesus. Lembra-se, Lot em Sodoma e Gomorra. Lot saiu antes do fogo descer para Sodoma e Gomorra. Lembra-se que eles estavam lá, salvos, seguros. Noé e a sua família, quando a água veio. Então a igreja vai ser tomada. Você é parte da igreja, salvo, santificado, justo. Ore para que Deus te dê a graça de permanecer e você não irá se perder em nome de Jesus. Quando a abominação tomar lugar neste mundo, quando a desolação tomar lugar neste mundo, você não estará aqui em nome de Jesus. Vigiai e cuidai-vos, para que o Senhor vos preserve e cuide de vós, e esta aflição adiante, acima das escrituras que há de vir, não irá vir diante de ti. A profecia está clara, a profecia é firme, a peculiaridade daquele tempo não pode ser negado. Ninguém pode dizer que não vai acontecer, não vai acontecer. Há de haver a ira do Cordeiro, a ira de Deus e também a ira do próprio diabo. Vai ser um tempo de uma grande tribulação, grande aflição, mas o Senhor diz para nós que nós não iremos nos vaguear. Você não vai vaguear, você não há de andar em volta para que não se percas com Satanás e perder a eternidade com ele. Agora nós temos todo o poder de Cristo trabalhando em nós, operando em nós. Temos a promessa de Deus. Por que você será louco para vaguear e se tornar um vagueador? Que Deus perdoa. Você não irá se perder em nome de Jesus. Tome uma decisão, vais habitar, vais permanecer e aquele dia não vai te encontrar sem estares preparado em nome de Jesus. Vamos orar juntos agora. Pai, te agradecemos pela revelação da sua palavra. Te agradecemos pela verdade, pelos eventos que hão de vir nos últimos dias. Oramos, Senhor, assim que abrimos nossos olhos, vais lavar o nosso coração, vais nos tornar, fazer com que habitemos consigo todos os dias em nome de Jesus. Nós não iremos nos desviar, nós não iremos nos vaguear, nós não iremos nos departar da verdade, da sã doutrina da sua palavra, das experiências reais cristãs que já nos deste. Senhor, a graça de permanecer, a determinação de permanecer e a espinha dorsal de permanecer, dê a cada um dos seus filhos, do seu povo, em nome de Jesus. Se há um apostatado, eu oro que o seu espírito de amor lhe conduza de volta para casa, para o Calvário, para a presença do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles estão desencorajados, aqueles estão deprimidos, aqueles estão nas necessidades. Senhor, eu oro que o Senhor lhes dê força para que eles não vão buscar coisas que vão destruir as suas vidas, mas vão permanecer e habitar com o Senhor fielmente
até o fim, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que quando o arrebatamento tomar lugar, a qualquer momento, a partir de agora, qualquer um dos seus filhos, qualquer um dos que ouviram esse estudo bíblico e todos os seus filhos que não foram capazes de congregar conosco, mas nós iremos tocar as suas vidas, vamos lhes lembrar desse dia que vem. O Senhor guardará a todos nós fiéis e prontos naquele tempo, em nome de Jesus. Revela a sua mente, revela o seu poder em cada um, Senhor. Deixa com que o seu Espírito nos faça firmes, estáveis e permanecendo para a vinda do Senhor. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Deus te abençoe.